Graça e paz, queridos irmãos, amados ouvintes, nesta manhã de terça-feira. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2024 e o nosso devocional diário está no livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 21. Paulo, ele continua sua viagem ao lado dos seus companheiros ali. Lucas continua com ele também e vai seguindo adiante contando a história. É tão maravilhoso vermos Lucas contando que parece que nós estamos embarcando com ele nessas viagens. Ele chega a dizer que quando ele sai de uma cidade para outra, qual caminho estão tomando. Veja a minúcia dele no versículo 3. E quando avistamos Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Ia deixar ali Chipre à esquerda, ou seja, ele estava seguindo um caminho aonde Chipre ficava à esquerda, não à direita, para que todos que estivessem lendo entendessem o que ele estava dizendo. É interessante que durante o caminho nós vamos ver que os discípulos chegavam para Paulo e diziam para ele que para ele não ir a Jerusalém. O versículo 4 chega a dizer: e pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Nós vamos ver as pessoas se encontrando sempre com Paulo, orando. Eles chegam a se ajoelhar na praia para estar orando. E eles se despedem ali dos irmãos e seguem adiante, encorajando todas as igrejas. Nós vamos ver mais uma vez a citação de Filipe, sim, aquele que nós vimos citados lá no capítulo 6 e no capítulo 8, que era um daqueles 7 escolhidos para a distribuição ali dos alimentos às viúvas de fala grega, e depois ele que levou o evangelho a Samaria. Ele está agora morando em Cesareia e tem ali filhas, e essas filhas dele são profetisas, e é maravilhoso nós vermos que ele está ali como um evangelista naquela cidade. Naquele mesmo lugar há um outro profeta chamado Ágabo, e Ágabo profetiza ali, diz o versículo 11, o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão um homem a quem este cinto pertence, o entregarão nas mãos dos gentios. É incrível como Paulo ele não se demovia daquilo que ele estava para fazer. Veja que mesmo o Espírito Santo falando, mesmo sendo o Espírito que está alertando sobre as coisas, Paulo também tem a convicção de que foi o Espírito quem disse que ele chegaria lá. Ele entende aquelas mensagens somente para ele estar alerta, porque realmente ele iria sofrer ali. Mas é algo interessante para nós e fica muito claro aos nossos corações que mesmo sendo uma mensagem de Deus, mesmo que nós estejamos fazendo a obra do Senhor, vamos sofrer perseguições, vamos sofrer açoites, vamos sofrer. Tem muitas pessoas que chegam a dizer: se é para fazer a vontade de Deus, nós não vamos ter problemas, não haverá percalços no caminho. Lê do engano, tem dificuldades, e a vida de Paulo mostra isso, tanto aqui no seu caminho a Jerusalém, e depois que ele também já recebeu a mensagem que ele tem que estar em Roma. Mas por enquanto, ele está chegando em Jerusalém. Ele chega a dizer para aqueles irmãos, versículo 13, que fazeis chorando e entristecendo o meu coração, porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Os discípulos entenderam e no versículo 14 eles dizem: faça-se a vontade do Senhor. Paulo chega em Jerusalém, versículo 17, e todos recebem ele alegremente. Estão ali Tiago, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Nós sabemos que Tiago, irmão de João, ele já havia morrido, né? Herodes já tinha matado esse outro Tiago. Aqui Tiago parece que ele está assumindo a dianteira da igreja de Jerusalém. Lá em Atos 15 já é ele quem assume ali aquele concílio maravilhoso, onde fica definido o que seria falado para os gentios. Ele, junto com todos os presbíteros, estão ali e recebem Paulo. Paulo conta tudo o que aconteceu com ele nas viagens que ele tinha feito, inclusive seu ministério entre os gentios. E ali alguns irmãos que eram fariseus também, que tinham se convertido, estavam preocupados, que eles tinham recebido informações, diz o versículo 21, que Paulo estava ensinando os judeus que entre os gentios se afastarem de Moisés, dizendo que não circundem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Por isso eles dizem para Paulo para tomar cuidado ali e para que ele pudesse provar que não era bem isso o que estava acontecendo. E aí nós vamos ver que Paulo ele vai fazer um voto, vai estar ali no meio daquelas pessoas
pessoas justamente para mostrar que o evangelho precisa ser pregado a todas as pessoas, inclusive aos gentios, e ele não fazia questão de ter que ficar ali calado muitas vezes por amor ao evangelho. Paulo era um cidadão em que as pessoas podiam confiar. O evangelho tinha sido confiado a ele porque ele era alguém que sabia ser judeu para os judeus, ser grego para os gregos, mas nunca deixando os princípios de Deus para trás. Quando ele estava ali, os judeus da Ásia viram ele no templo e provocaram todo o povo e o agarraram. Vamos lembrar que ele está em Jerusalém, a terra dos judeus. Os judeus realmente não vão com o cristianismo. Eles não creem que Jesus é o Messias. Na verdade, quando se prega isso, eles acham que é uma grande heresia, e Paulo já sofreu isso naquele momento. Chegaram a acusar de ter trazido gregos para o templo e profanado o santo lugar. Um gentio não podia entrar no templo em Jerusalém de maneira nenhuma, e eles inventaram que Paulo tinha feito isso porque tinham visto ele pela cidade com algumas pessoas que tinham vindo de Éfeso. Ali o versículo 29 diz que Trófimo estava junto com ele. Então eles agarraram Paulo, arrastaram para fora do templo e as portas se fecharam. E agora eles começam o espancamento. Versículo 31 diz: procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava em polvorosa. Vamos lembrar que Jerusalém estava sob o domínio romano, e qualquer briga contendo o Império Romano chegava e ia acabar com aquele problema. E ali, quando ele chega, eles estão espancando Paulo. Ele pergunta o que está acontecendo, prende Paulo. As pessoas começam ali a gritar para matá-lo. Quando ele vai chegar ali perto do templo, perto da escadaria, na verdade, onde ele iria entrar ali na casa do governador, diz o versículo 35, e quando chegaram às escadas, ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, e a multidão matam. Paulo, usando ali todo o seu conhecimento, vai falar em grego com aquele comandante romano ali, que se espanta achando que ele era um egípcio que tinha feito alguma coisa errada e por isso estava sendo preso. E agora ele vai pedir para falar com aquelas pessoas ali, subindo ali a escada. Paulo vai dizer para eles: não, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância cilícia, peço que me permitas falar ao povo. E quando ele foi falar ao povo, já não falou mais em grego, ele falou em aramaico, na língua dos hebreus ali naquele momento. Nós vamos ver agora Paulo sendo perseguido tanto quanto Jesus foi na sua época. Vamos ver Paulo passando por julgamentos hediondos ali, mas nunca se demovendo daquele que o chamou, nunca negando a Cristo e seguindo adiante, independente das circunstâncias. Que as circunstâncias não nos façam perder os nossos princípios e que nós possamos seguir adiante adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida neste dia e a paz do Senhor.